na linha e vou conversar justamente com Daniel Cel, que é o diretor do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, e a importância da participação do Tribunal Regional Eleitoral nas eleições de 2020, mais uma vez patente. Santa Catarina deu uma demonstração da sua competência, da sua capacidade. O problema que aconteceu do atraso, da dificuldade de divulgação final, aconteceu pela centralização no Tribunal Superior Eleitoral. E eu vou cumprimentando o Daniel, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, lembrando que amanhã é dia de eleições, não há segundo turno em Florianópolis, mas ao longo do dia as informações da rede CBN com os detalhes sobre a disputa em cidades como Rio, São Paulo, Porto Alegre, especialmente aqui com Joinville e Blumenau. Os companheiros da CBN Joinville, que acompanharam, você já acompanhou a sabatina com os candidatos, a transmissão do debate com a NSC-TV, terá também a cobertura especial deste importante dia, o dia do voto e do voto ao resultado das 7 da manhã, flashes ao vivo a partir das 5 da tarde com a apuração. Daniel, muito grato por nos atender. Sobre segundo turno, alguma mudança nas regras do primeiro turno em relação a esse domingo, segundo turno em Joinville e em Blumenau? Bom dia. Bom dia, Mário. Eu que sou grato aí pelo espaço e por todo o trabalho que a imprensa oficial e séria está fazendo em prol das eleições. Sobre as mudanças para o segundo turno, a gente não tem nenhuma relevante em termos de segurança sanitária, justamente porque o plano de segurança sanitária do TSE foi desenvolvido num momento em que o Brasil estava na situação gravíssima, né? E é uma situação, a gente esperava, tinha projeções de que talvez a pandemia fosse recrudescer um pouco nessa fase que a gente está vivendo agora. Não foi assim, infelizmente, né? Mas o que a gente tem mais pontuado para todos os eleitores, mesários, servidores, juízes, é a atenção àquele plano, porque com aquelas recomendações que já vêm sendo amplamente disseminadas, né? O eleitor pode ter a certeza de votar de forma segura, tranquila e de forma rápida, que é uma grande necessidade da gente nesse momento, né? Em relação à pandemia, tivemos algum fato específico, pontual, no primeiro turno? A gente teve, na verdade, eu até diria, Mário, foi uma surpresa que o eleitor compareceu às urnas, né? A gente teve um aumento da série histórica de abstenção, né? Que aqui no estado girou em torno de 23%, no estado todo, mas não foi um aumento relevante a ponto de o eleitor colocar a pandemia sobre os outros valores sociais, né? Então o eleitor sabe da importância da democracia, da importância da eleição. A gente teve relatos assim de filas em alguns lugares em razão de todo o distanciamento que a gente precisa, né? Mas considerando o status de resultado da eleição, o que a gente pode ver é que o próprio eleitor reconhece a importância da participação democrática, compareceu, teve fila em alguns momentos sim, a gente tentou trabalhar da melhor forma com o que a gente tinha na justiça eleitoral, né? Mas a gente viu que tem um grande apoio de toda a sociedade para esse processo democrático acontecer. Como no segundo turno temos apenas 2 candidatos, você entende que a organização em si muda melhor do que muitos candidatos, inclusive com os vereadores, muito mais gente envolvida diretamente? Do ponto de vista operacional, não, né? Porque para nós a operação se transforma é a mesma, né? Para 2 candidatos como a gente tem agora ou para todos os que a gente tinha no primeiro turno. Agora, do ponto de vista de movimentação política, muda muito, né? Isso influencia processos judiciais, isso influencia em algum grau a participação do eleitor, né? A gente tem um pouquinho, a abstenção ela aumenta um pouquinho para o segundo turno, historicamente, porque muitos consideram a eleição resolvida, né? Mas não tem nenhuma mudança operacional relevante mais. Pois não. Bom, em relação... Bom, deixa eu só fazer dar um recadinho aqui, porque um ouvinte pergunta como é que ele ouve a CBN Diário nos nossos aplicativos. Ali ainda está mantido o símbolozinho da Rádio Globo Joinville. Pode apertar neste mesmo botão, Rádio Globo Joinville. Por enquanto, estamos
fazendo essa troca para o símbolo da CBN Diário, aliás, da CBN Joinville, mas você já estará ouvindo a CBN Joinville aí com toda a garantia, com toda a tranquilidade. E eu estou conversando com o Daniel Cel, que é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e estamos conversando sobre eleições no segundo turno. Bom, vou perguntar o seguinte: orientações sanitárias por conta da pandemia mantêm-se as mesmas? A pessoa deve ir com máscara, deve dar distanciamento, ela também contribuir para garantir o distanciamento do outro, levar sua caneta, enfim, é basicamente a mesma coisa do primeiro turno. É a mesma coisa. Eu até gostaria de reforçar isso, Mário, porque a gente vê que a sociedade está adquirindo uma certa, vou chamar assim, uma certa maturidade social na pandemia. A gente está entendendo a necessidade da máscara cada vez melhor, da necessidade do distanciamento, mesmo quando é tão difícil. Então, valem as mesmas regras e talvez pontuar assim, é importante que o eleitor saiba exatamente onde é o seu local de votação e a sua sessão eleitoral. Eu falo isso porque tem até eleitores que não votaram no primeiro turno, vão votar no segundo. É importante saber exatamente qual é o número da sessão para não ficar circulando. É importante sair de máscara sempre, não tirar máscara para nada, especialmente no local de votação que tem uma maior circulação. Levar o documento oficial com foto para não ter nenhum problema da identificação em frente ao mesário, né? Essa ideia de levar a caneta, Mário, é justamente para tentar diminuir a interação do eleitor com os objetos ali na sessão eleitoral, né? Então, se ele puder levar, ele faz um favor a si mesmo e a todos os demais, né? A colinha também é uma boa, porque se ele leva o número do candidato, agora no segundo turno é mais simples, né? Mas é sempre bom lembrar, ele não precisa ficar circulando, perguntando para alguém, né? Não pode fazer isso, né? Também tentar uma coisa que a gente tem pontuado nesse segundo turno é tentar não levar acompanhantes se não for necessário, né? Porque facilita manter o distanciamento social. Também tentar uma coisa que a gente tem pontuado nesse segundo turno é tentar não levar acompanhantes se não for necessário, né? Porque facilita manter o distanciamento social e também não abraçar e assim por diante. Ficar pouco tempo na sessão, obedecer às orientações do mesário, ele vai sair com segurança da sessão eleitoral. Quem não votou no primeiro turno e ainda não justificou, pode votar no segundo turno? Pode votar, ainda está em tempo de fazer a justificativa, né? A gente recebeu em torno de, no país, já quase 2 milhões e meio de justificativas do primeiro turno, e isso está tudo sendo processado. Então, se ele não votou no primeiro turno, a gente considera cada turno uma eleição para fins de cadastro eleitoral, né? Então, ele vota agora no segundo e ainda está em tempo de justificar, tanto pelo e-título quanto pelo site justifica.tse.jus.br. Evitar fazer isso, se possível, amanhã, né? Porque amanhã é mais para quem vai fazer a justificativa em razão de não estar no seu local, no seu município, né? Vale baixar o e-título ainda hoje? Vale baixar o e-título ainda hoje, principalmente para quem é de Joinville ou Blumenau? Vale, hoje. Uma das coisas que a gente fez, em razão do grande afluxo de pessoas que a gente teve baixando o e-título no primeiro turno, né, foi mudar algumas configurações de sistemas e de infraestrutura. A gente espera que assim a gente tenha uma melhora no aplicativo ali, na infraestrutura mesmo, né, de segurar a quantidade de pessoas que justificaram no primeiro turno. O número não é tão grande nesse segundo turno, então vale baixar hoje até o final, até as 23h59, para garantir amanhã, né? Ok. Daniel Cel, muito obrigado pela entrevista, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, acompanhando de perto as eleições em Joinville e em Blumenau, segundo turno, e nós também estaremos por lá. Um abraço, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Mário. Um abraço. Repórter CBN, a gente volta já.